Mais uma aula especial de cálculo e a gente vai falar de um limite aqui, chamado limite fundamental exponencial. Que limite é esse? Você já deve ter visto por aí. É o chamado limite de 1 mais 1 dividido por x elevado a x quando x tende ao infinito. Esse valor aqui é fixo. Esse valor aqui é o número e. Professor, não sei quem é esse número e. Esse número e é chamado número de Euler. Se escreve Euler, mas não vai passar vergonha. Número de Euler, que vale aproximadamente, coloquei bem aqui para você, 2,718281. Professor, preciso decorar ele? Não. Realmente, se você abrir o seu celular, por exemplo, lá na calculadora dele, tem esse número E aparecendo. Abre aí seu celular, né? Comente aí se não é verdade, tem um número Ezinho lá, que você aperta nele e aparece aproximadamente 2,718. Esse número aqui, número E, que ele é famoso para a gente, é do mesmo time do π. Né? O π é um número irracional, 3,1415, lembra? Infinitas casas decimais. Esse E também, que é 2,71, aqui 828182, vai embora, só seguir aí essa espiral que eu coloquei para você para ficar elegante. Mas uma das perguntas seria assim, Mura, eu já tinha visto esse número antes na vida? Já. Quando você estudou logaritmo, tem um tipo de log, é importante revisar, para quem está estudando cálculo, tem que saber trabalhar com log natural, que é o ln. Quando você estuda lá em cálculo tal do ln, o que é o ln? ln é uma abreviação especial para quando você tem um log de x na base e. Então, quando a base do meu log é um número neperiano, né, que é um número de Euler, né, alguns chamam de número de Nep, esse cara bem aqui, esse meu ln, isso aqui é um ln, tá? Esse meu ln, ele é chamado de log natural, tá? Esse ln, que é o meu log na base e esse é 2,718. E alguém poderia perguntar assim, mas Mura, como é que vocês afirmam, né, que esse limite de 1 mais 1 sobre x, quando x vai para o infinito, né, elevado a x, quando x vai para o infinito, esse cara vai dar um número e? Porque eu acho muito estranho. Eu espero, olhando isso aqui, professor, olha, 1 mais 1 dividido por alguém elevado a alguém, se esse cara vai para o infinito, esse cara é um número muito grande. Então, professor, eu esperava que esse cara aqui desse infinito, por exemplo, ou seja, tendesse ao infinito. E pior que não. Esse cara não tende ao infinito. Professor, me convença disso. Olha só, uma das maneiras para convencer você seria basicamente você pegar uma calculadora científica, por exemplo, e no lugar desse x, escolher um valor e substituir. Venha fazer um exemplo aqui comigo. Vou pegar a nossa calculadora, vou colocar aqui na tela o meu app aqui. Está aí a calculadora aparecendo para você. Está aqui a minha expressão, aqui acima. E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou adotar um valor de x aqui. Eu vou escolher primeiramente x igual a 2, se você me permitir. Eu estou falando o seguinte, quando eu escolho o número 2 para x, vai ficar assim, 1 mais 1 dividido por 2 elevado a 2. É isso que eu tenho que entender. Eu tenho que entender que o número que eu colocar aqui tem que ser o mesmo aqui em cima. É 1 mais 1 dividido por alguém elevado a esse alguém. E quando eu faço esse 2 aí, eu vou ter o valor que vai ser igual a quanto? Vamos fazer na máquina? Vamos fazer a experiência aqui na máquina. Coloque aí uma fração, 1 mais, fração de novo, 1 dividido por 2. Esse cara aqui fecha, elevado à segunda potência, elevado bem aqui a 2. Aperta igual, apareceu fração, mas tem um botão na máquina que é o SD 2,25. Então, quando eu jogo esse valor aqui, o resultado vai dar 2,25. E a pergunta é, professor, você jogou 2, você maneirou aí, joga um cara mesmo valendo, porque está dizendo x tende ao infinito. Não é para você substituir valores pequenos, é para você substituir um valor grande. Vamos fazer então. Vou pegar aqui, vou jogar o valor 50 mil.
mas escolha o valor que você quiser. Joguei 50 mil. Vamos fazer? Ver quanto vai dar? No lugar que eu posso voltar e substituir logo, vou pagar por aqui pelo PC mesmo. Aqui eu vou colocar 50 mil mais um zero. Vamos para cá e colocar o mesmo número aqui. Apague aí e coloque 50 mil. Tem que ser o mesmo cara que você vai substituir. Então, eu escolho, tá? Você pode escolher, fica à vontade. Por que eu escolhi 50 mil? Porque eu tenho que escolher um cara alto, um cara grande. Tá dizendo x tende ao infinito, ou seja, manda ver, né? Escolha aí o valor mais alto que você puder imaginar. Eu estou indo devagar, escolhi aqui 50 mil, aperto igual, olha o valor que deu. Quando eu escolhi esse cara, o meu valor aqui deu 2, olha aí, 8254. Cara, eu nem precisei exagerar, porque pelo número que eu coloquei aqui de Euler, você já percebe que esse cara já está bem na manha, ó. Ó, esse cara aqui já... Cara, é isso que é o mais interessante, que a gente acha que uma expressão dessa, ao escolher um número muito alto, né? Porque eu escolhi o número 2, deu 2,25. Professor, só escolhi 2, já deu 2 pontos. Então, se você escolher um cara, esse cara vai estourar. Ele não estoura, ele vai estabilizar, né? Quanto maior for o valor desse x, ele vai tender, vai se aproximar do número de Euler, de 2,718. E aí você pode colocar mais um zero aqui. Ah, eu quero mais um zero. Não, não pode ser, prof. Coloca mais um zero aí, ou seja, 500 mil. Vou pegar um cara aqui e vou jogar 500 mil bem aqui. E aí eu venho aqui na máquina e eu vou digitar mais um zero aqui. Já tem 500 mil. E aqui também vou colocar mais um zerinho aí. Mas, gente, esse valor é pessoal. É o meu valor que eu escolhi. Você pode escolher o valor que você quiser para ter a ideia. Tá aí, 2,7182. Cara, está estabilizando. Quanto maior for esse valor, mais perto do número de Euler nós vamos estar. Então, esse limite exponencial fundamental quer dizer isso. Quando x tende ao infinito, quando x é muito grande, eu fiz aqui uma ideia, né, através da tabela, para ter a noção, para que você entenda que esse cara realmente, quando você aumenta o valor de x, esse cara se aproxima do número de Euler. Bem, aqui eu posso colocar o próximo valor, 2,718279 e assim segue, né, a vida, 11, por aí vai. Show de bola? Então espero que você tenha entendido primeiro que esse meu cara, esse E que aparece aqui, não é um enfeite. Esse E é um número, chamado número de Euler. Preciso decorar todo ele, professor? Não. Basta saber que é 2,718, que eu já ganhei o meu dia com você. Basta saber que às vezes o cara sai do ensino médio e não sabe ele. Sai da universidade e não sabe o número de Euler. Uma pessoa triste, porque você não é, você é feliz. Você sabe agora que o limite de 1 mais 1 sobre x é elevado a x. Quando x vai para mais infinito, esse cara é o número de Euler. Um outro detalhe muito interessante é, não é apenas mais infinito. Ei, eu estou dizendo o seguinte, se eu perguntar para vós me ser, quem é o limite de 1 mais 1 sobre x, anote aí, é elevado a x, e esse x aqui tendendo a menos infinito, esse cara também vai dar um número de Euler. Professor, eu não acredito que esse cara vai dar o número de Euler também. Sim. Olha só, eu posso pegar aqui a nossa calculadora e fazer o seguinte, vou apagar bem aqui para você ter a ideia correta. Você coloca aqui um parêntese, bem aqui você coloca 1 mais fração 1 dividido, só que eu vou colocar um número negativo. Vou colocar menos 500 mil. Coloque aí, menos 500 mil, mais um zerote, elevado bem aqui, a 2 não, né? Elevado a menos 500 mil. Menos 500 mil. Vamos apertar igual? Vamos ver quanto vai dar esse cara aí? Ih, rapaz, deu a mesma coisa. E, cara,
esse limite aí fundamental, não importa se aparece para você mais infinito ou menos infinito, esse cara é um número de Euler, guarda isso no seu coração. Mas a pergunta é assim, mas prof, na hora de fazer a prova, vai vir a pergunta dessa maneira? Porque se vier dessa maneira, eu percebi que não tenho que fazer conta, verdade. Você vai dizer lá que é o número E, acabou. E aí a gente vai tentar enganar vocês no bom sentido, né? Forçar a mente a pensar com perguntas assim. Quem é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a 5x quando x tende ao infinito? Aí você olha e diz, prof, eu não sei quanto vale isso. Pois eu entendi, professor, um detalhe importante, que esse cara tem que ser igual a esse e o x indo para o infinito para afirmar que é um número de Euler. Perfeito, você entendeu o que é necessário. Porque quando eu chego bem aqui, eu digo, poxa, não está legal. Porque se aqui eu tenho x, aqui não poderia ser 5x. Esse 5 está empatando a minha resposta. Eu olho e digo, poxa, então eu vou ter que manipular. Fazer um sapateado de catita, um rebolado de minhoca para me sair disso aqui. E a jogada é lembrar de propriedade de potência, primeiramente. Se você lembrar, bem aqui tem um símbolo de multiplicação subentendido. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Anote aí, lime de 1 mais 1 sobre x elevado a x, e eu posso colocar aqui um colchete, isso tudo elevado à quinta potência. Quando o meu x tende ao infinito, dessa maneira. Professor, o que é que você fez? Ei, você lembra de potência de potência? Conserva a base e multiplica os expoentes? Foi apenas isso. Ah, mas isso é vantagem? É, porque lá em limite a gente aprende uma propriedade. Qual é a propriedade? Que o limite da potência é a potência do limite. Ah, professor, eu achei que você falou a mesma coisa. Limite da potência é a potência do limite. Não falei a mesma coisa. Eu estou falando que dentro de limite, você decide o que você quer fazer primeiro. Quer fazer primeiro o limite? Quer fazer primeiro a potência? Você decide. A grosso modo, é como se eu colocasse, não é isso que ocorre, né? É apenas uma visão para ficar mais fácil o entendimento. A grosso modo, é como se eu pegasse limite e colocasse para dentro. Coloque Namarra para dentro, teorema de Namarra. E aí você faz assim. Olha só a minha ideia. Esse cara vai ser o limite, eu coloquei para dentro, lá do meu colchete. Bem, aqui está o meu colchete. Limite de 1 mais 1 dividido por x elevado a x, quando o meu x tende ao infinito. Isso tudo é elevado à quinta potência. Vê se você entendeu o que eu falei. Limite de uma potência é a potência do limite. Ou seja, eu pego o limite e colocaria para dentro. Só que ocorre um detalhe especial. Qual o detalhe especial? Que esse cara bem aqui é a teoria da aula de hoje. Esse limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x vai para o infinito, esse cara é o número de Euler. Então aqui eu vou ter esse cara de dentro, é E elevado à quinta, que está lá fora o expoente esperando. É dessa maneira que você resolve esse tipo de questão. Ah, professor, essa aqui eu achei fácil. Pode ter outros tipos de questões que eu possa me enrolar? Sim, eu separei para você aqui os principais casos. Esse aqui é o primeiro caso, mas copia que eu volto rapidola. Vamos fazer esse exemplo aqui que diz assim, limite de 1 mais 2 sobre x é elevado a x quando x tende ao infinito. Ah, esse cara quem é? Prof, eu não posso falar que é o número de Euler? Não, porque eu tenho que entender bem a ideia do que eu tenho, né? O meu teorema é esse aqui, a minha propriedade é esse aqui. E um outro detalhe especial que eu tenho que colocar na minha mente, que não precisa ser a letra x. Tá? Aqui não precisa ser x. Esse cara tem que ser o mesmo que esse. Se aqui, por exemplo, é um H, embaixo tem que ser o H. Então tem que ser o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu olho para essa pergunta e digo, poxa, isso aqui eu não sei fazer. Não foi essa a teoria que foi me prometida.
A teoria prometida é essa aqui, do número E. Eu olho para cá e digo, poxa, não está legal. Mas o que é que está empatando você? Você olha, o que está empatando eu afirmar que é o número E é aquele número 2. Quem deveria ser lá? Ah, lá deveria ser 1 dividido por alguém. Então a gente começa por aí. Olha a jogada que eu irei fazer. No lugar desse 2 sobre x, 2 dividido por x, você vai colocar no lugar dele 1 dividido por h. Ah, precisa ser h? Não, pode ser y, qualquer letra. 1 sobre h. E olha só o que ocorre. Vai ficar assim, vai começar a mudar a cara. Limite de 1 mais 1 dividido por h. Olha lá, aonde era o meu 2 sobre x, eu coloco 1 dividido por h. Mas tudo tem um preço na vida. Se esse cara, eu mudei ele, eu tenho que mudar esse x aqui. Não pode ser mais x. Eu estou fazendo uma mudança de variável. Se aqui apareceu h, lá tem que aparecer h. E como é que eu faço? Basta você resolver essa proporção que você criou aqui. Você vai ter o seguinte, x vezes 1 é x e 2 vezes h é 2h. Dessa maneira. Então, você agora, no lugar desse x aqui, vai colocar 2h. Ah, sim. Só que tem mais um detalhe especial. Aqui era x indo para o infinito. Agora aqui vai ser h tendendo ao infinito. Mas, professor, por que o h vai para o infinito? É porque é o seguinte, você fez uma relação aqui entre o x e o h. Quanto maior for o valor de x, maior será o valor de h também. É diretamente proporcional. Então, quando o x vai para o infinito, meu h também vai para o infinito. E agora, esse exercício, não sei se vocês perceberam, ele é muito parecido com a questão anterior. Na questão anterior, aqui era um 5. Tá? Então, eu já posso aqui fazer uma pedalada. A gente já faz umas coisas assim um pouco mais rápida, que seria o seguinte, escrever esse cara dessa maneira. Limite de 1 mais 1 sobre h. Esse cara é elevado a h, quando h vai para o infinito. E isso tudo, podemos colocar um colchete aqui. Esse todo aqui é elevado à segunda potência. Lembra por quê? Ah, professor, faz uma revisão aí. Ei, aqui está uma multiplicação. Então, aqui está uma multiplicação, eu posso criar uma potência de potência. Limite de 1 mais 1 sobre h é elevado a h é elevado à segunda. Só que o limite da potência é a potência do limite. Por isso que eu posso escrever dessa maneira, que foi consequência do exercício anterior. E acontece que já acabou. Porque esse cara aqui de dentro é o número de Euler. Ah, mas não tinha que ser x, não. Tem que ser a mesma letra. Ó, 1 mais 1 por alguém é elevado a alguém quando alguém vai para o infinito. Esse cara aqui é o número de Euler. E aí você coloca, ó, esse aqui vai ser E elevado à segunda potência. Então, esse é o esquema. O esquema é manipular para cair no basicão. Eu tenho que saber o basicão. E essas são as jogadas. E aí eu faço mais uma outra situação que pode ocorrer. Seu prof pode perguntar, seria esse caso ao lado. Pode aparecer um sinal de menos e você tendo, por exemplo, um 5 aqui e um 2 aqui. Como é que eu faço isso? Mesmo esquema. Eu olho para cá e digo assim, olha, pelo poder da fé que a gente entendeu aqui, esse cara, eu vou ter que chamar ele 1 dividido por h. Correto. Não precisa ser h, qualquer letra, viu? Então, você chega bem aqui e vai chamar menos 5, anote aí, menos 5 dividido por x é 1 dividido por alguém. É assim que você faz. Aí começa a manipulação. Limite. Aqui você coloca 1. Nesse lugar de menos 5 sobre x, coloque 1 dividido por alguém. Dessa maneira. Ah, tudo tem um preço. Aqui em cima eu tenho 2 vezes x, só que meu x vai mudar. Meu x vai ser quem agora? Eu vou ter que resolver essa proporção fazendo aqui o cruzamento e saber quem é o valor do x. É na manha a ideia. Olha, x vezes 1 é x
e eu tenho menos 5 vezes h, menos 5h. Dessa maneira, coloco bem aqui menos 5 vezes h. E aqui embaixo eu vou ter que o meu h tende a alguém. E esse meu h, ele vai tender, sabe quem? O meu h tende a menos infinito. Mura, eu buguei, Mura. Por que o meu h tende a menos infinito? É basicamente por causa do sinal de menos. Eu posso até te dar uma visão para você entender melhor. Se você aqui isolasse o h por curiosidade, ele ficaria x dividido por menos 5. Tá multiplicando, passou dividindo. Não vai querer passar mais, viu? É assim mesmo, viu? Não vai inventar. Quiser multiplicar por menos 1 e depois passar, dá no mesmo. Cara, o meu x é um número imenso. Ó. X tende ao infinito. Lembra disso aqui? Ó? Meu x tende a mais infinito. Aí eu pego esse número imenso, divido por um número negativo. Ele vai dar grande também. Só que ele mais com menos vai dar menos. Então ele é um número imenso para o lado negativo. É por isso que a gente fala que h tende a menos infinito. Mas não tem problema, porque eu já conversei com você na aula que não importa se aqui é mais infinito ou menos infinito, que o resultado é o mesmo. Vamos continuar. Aqui você dá mais uma pedalada e vai ficar assim. Limite de 1 mais 1 sobre h elevado, 2 vezes menos 5 é menos 10h. Isso aqui quando h tende a menos infinito. Isso aqui a gente pode escrever daquela maneira, lembra? Limite da potência e a potência do limite. Então, eu posso escrever dessa maneira. Limite de 1 mais 1 sobre h elevado a h, quando h tende a menos infinito. Isso tudo, vamos colocar um colchete, elevado aqui a menos 10. Deixa eu ajeitar esse colchete. Elevado a menos 10. E esse cara de dentro bem aqui é a nossa teoria. Limite de 1 mais 1 sobre h elevado a h, quando h tende a mais ou menos infinito, é o número de Euler. Então, aqui o meu resultado será o e elevado a menos 10. Então, esse é o esquema dessa questão, uma boa questão já vai melhor. Você percebeu? A gente aqui aprende do básico e a gente vai melhorando devagar. Tá? Qualquer dificuldade, você tem que voltar ao anterior, fazer, já está dominado, e aí você vai avançando devagar. Anote que eu estou voltando. Vamos agora resolver essa próxima aqui, ó. Parece diferente. Limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero. O pessoal olha para esse limite e diz, professor, não tem nada a ver com a aula. Nós estamos estudando esse tipo de limite aqui, o meu exponencial aqui fundamental, ali é o infinito, ali veio o zero. Vamos fazer um detalhe? Vamos chamar esse 1 sobre x de h e vamos ver o que ocorre? Vamos chamar 1 sobre x de h? Vamos ver o que ocorre. Ah, não quero h, vamos mudar de letra, chama de m, fica à vontade, isso não importa. 1 sobre x, vou chamar de m. Tudo bem? Então, vou começar a reescrever esse meu limite. Ah, um detalhe, eu posso trocar esses dois aqui de posição. Pode mudar de posição. Ou então está dividindo, passa multiplicando, depois passa dividindo de novo. Em resumo, isso aqui, ó. O meu x é 1 dividido por m. Vê se você entendeu aí. Eu troquei de posição, o x é uma proporção, bem aqui teria 1 subtendido, eu posso fazer isso. Legal? Então, lá vai o meu esquema. Olha lá, limite de 1 mais. No lugar do x, eu vou colocar quem é o valor do x. 1 dividido por alguém. 1 dividido por m. 1 sobre x é o meu m. 1 sobre x é o meu m. Olha lá, 1 sobre x eu chamei de m. E agora estava x tendendo a zero, não é mais x. Tem que ser o m bem aqui. M tende a alguém. E eu não sei se você percebe que m tende ao infinito. Por que m tende ao infinito? Porque, olha só, quando esse meu x
se aproximar de zero, olha só essa divisão, olha para cá, olha para cá. Quando eu tenho 1 dividido por alguém, que é esse x, e esse x cada vez é menor, se aproximando de zero, assim, esse x seria 0,0001 lá no final. Quando você tem 1 dividido por um número muito pequeno, esse valor vai para mais infinito. Então, por isso que eu falo que esse meu m tende ao infinito. E agora, garoto, esse meu limite, que não parecia que tinha nada a ver com a aula, é a minha pergunta da aula. Olha lá, limite de 1 mais 1 sobre alguém elevado a alguém, quando esse alguém vai para o infinito, é o meu limite exponencial fundamental. E aí você responde, esse cara aqui é um número de Euler, é um número E. Acabou, só isso. Então, aparecem algumas situações desse tipo aqui, é uma outra maneira de aparecer esse limite. E aí, se você passasse por essa aula aqui e não conhecesse, eu ia ficar muito chateado comigo, que eu não te contei desse limite bem aqui, que é o mesmo do limite exponencial fundamental. Um outro tipo de exercício que pode aparecer, estou te preparando para as principais questões aqui, é esse, aqui ao lado. Aqui apareceu uma soma. Esse cara aqui apareceu uma soma bem aqui. E aí, o que fazer quando eu tenho uma soma? Essa é a novidade bem aqui. Você chega aqui e diz, peraí, prof, apareceu uma soma, eu não sei como proceder. Basta você lembrar assim, ó, limite, coloque aí, vou colocar uma canetinha aqui. Limite de 1 mais 5 sobre x elevado a 2x vezes quem? Por que vezes, professor? Você lembra aquela propriedade de potência? Quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, o que é que eu posso fazer quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base? Ah, professor, conserva a base e soma os expoentes. Verdade. Então, aqui, quando aparecer uma soma, você poderá fazer dessa maneira, separar em uma multiplicação. Bem aqui você tem um cochete subtendido. Coloque aí, ó, bem aqui tem um cochete, que é a minha expressão. Agora eu vou separar, porque eu sei uma propriedade limite que diz que o limite do produto é o produto dos limites. Então, esse cara bem aqui vai ser o limite do primeiro de 1 mais 5 dividido por x elevado a 2x, quando x tende a menos infinito, vezes o limite de 1 mais 5 sobre x, quando meu x tende a menos infinito. Dessa maneira que você... Aqui tem um subtendido, se você quiser colocar, fique à vontade. E acontece que esse aqui, nós já fizemos parecidos, que eu gostaria que você parasse aí, vou deixar para você como exercício, calcular esse limite bem aqui. Só que eu não vou deixar em branco, não. Você vai fazer o quê? Dica para você calcular do jeito que a gente estava fazendo. Chama o 5 sobre x de 1 por h. E aí faz aquele mesmo procedimento. Tente fazer. Se o professor seu não exigir conta, que você faça conta, eu vou te ensinar uma dica rapidola, que você pode pegar as anteriores e verificar que é verdade. Sabe? Esse limite aqui, eu posso fazer ele de cabeça. Esse limite, ele é assim. E, pode perceber que todo mundo deu E lá, naquele, todo mundo deu E. Esse cara é E, aí você pega o seguinte, esses números que estão aqui, vou marcar para vocês. Esse número que está como numerador desse x e como expoente, você multiplica. Pode pegar as questões, volta aí para ver se não é verdade. 5 vezes 2, 10. Eu já fiz a conta. Esse cara vai ser... Olha essa dica aí especial para você que ficou até esse momento aí e é elevado a 10. Agora, cuidado. Se o professor exigir que você faça o desenvolvimento, faça daquela maneira. 5 sobre x, mas isso é legal porque é legal que eu já começo sabendo o resultado aonde eu quero chegar. E esse outro aqui, eu não posso colocar E? Não, essa é a pegadinha. Que esse cara aqui não é E. Mas por que não, professor?
porque aqui em cima não é x. E como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou utilizar uma propriedade de limite. Limite da soma é a soma do limite. Eu vou calcular o limite do primeiro e o limite do segundo. Eu vou até separar para ficar didático. Limite do primeiro, limite de 1 quando x tende a menos infinito, mais o limite de 5 sobre x quando x tende a menos infinito. Está aí. Ah, mas por que você não faz isso com o fundamental? Por causa do expoente x. Aqui não tem expoente x. Se aqui fosse 2, fosse 4, eu poderia fazer a mesma coisa, né? Limite da potência e a potência do limite. Eu posso colocar limite e separar na boa. Em resumo, queridos, acabou. Por que acabou? Porque o limite da constante é a própria constante. Limite de 1 é 1. E o limite de 5 sobre x, quando x tende a menos infinito, esse cara vai a zero. E aí eu tenho 1 mais 0, que é 1. Então, meu resultado aqui será e elevado a décima vezes 1, que é e elevado a décima. Você percebe que eu escolhi questões aqui especiais para você sacar, aprender a determinar esses limites. Tem uma última questão. Um bom exemplo que vocês deverão saber é esse aqui, ó. Pode aparecer, os professores gostam desse tipo de exercício. Limite de 5 mais x dividido por 3 mais x quando x vai para o infinito. Isso aqui é elevado a 2x. Pessoal, olha à primeira vista assim, tem nada a ver, professor, com esse tipo de limite. Olha só o sapateado de minhoca que a gente vai fazer aqui, ó. Você pega, repete a sua pergunta, limite quando x tende ao infinito. Aí você vai colocar aqui um parêntese e eu vou fazer uma jogada bem aqui. Eu vou pegar o meu numerador e o meu denominador, eu vou dividir ambos por x. Eu vou fazer uma simplificação, do jeito que a gente faz quando estuda lá limite no infinito. Então, vou fazer uma jogada bem aqui. Eu vou pegar, vou escrever 5 mais x, tanto em cima quanto embaixo. Só que eu vou dividir esse meu numerador e esse meu denominador por x. Então, vamos lá. Quando eu divido por x, eu tenho que dividir cada parcela por x. Eu estou fazendo uma simplificação. O numerador por x e o denominador por x. Como é uma soma, tem que dividir ambos por x. Isso tudo é elevado a 2x. Agora eu vou lembrar de um outro detalhe especial. Esse expoente que apareceu, ele é tanto do numerador quanto do denominador. Vou separar essa potência. E um outro detalhe, eu tenho o limite de uma divisão. É a divisão dos limites. Então, você separa dessa maneira que eu irei colocar aqui, ó. Você vai fazer assim, uma fração, vai colocar limite em cima, quando x tende ao infinito, e limite também embaixo, quando x tende ao infinito. Aqui vou repetir, 5 sobre x. Eu posso até começar, a ordem das parcelas não altera a soma. X dividido por x é 1. E ao lado, 5 sobre x. Elevado a 2x. Olha aí, está começando, ficando aí semelhante, né, ao que a gente já estava vendo. Embaixo, x dividido por x é 1, mais 3 dividido por x. Isso é elevado a 2x, pois o expoente eu separei, né, para cada um e depois limite da divisão é a divisão dos limites. Queridos, eu posso usar até aquele bizu, né, que a gente estava conversando lá. Esse de cima aqui, o resultado é direto. Qual é o resultado desse de cima? Lembra do bizu que eu contei? Aqui é 5, aqui é 2. 5 vezes 2 vai ser 10. Então, aqui vai ser e elevado a décima. E aqui, qual foi o bizu que eu te contei? Aqui é 3, aqui é 2. Deixa eu marcar direito. 3 e 2 aqui. Agora, aqui então, 3 vezes 2, 6. E elevado a sexta. E aí, você conserva a base e subtrai os expoentes. 10 menos 6. Está aqui a resposta.
esse meu limite é e elevado à quarta. Só para, de repente, você estar bugado ainda, mas por que e a décima? Eu posso fazer um passo a passo aqui para ajudar você. De repente, você ainda não sacou direitinho, então você faz com calma. Esse limite, quando você for calcular aqui, você tem que fazer aquele esquema, quando x vai para o infinito. No lugar desse 5 dividido por x, você coloca 1 dividido por h. Lembra? 1 sobre h. Aí começa mudando aqui. Limite de 1 mais. Aí 5 sobre x é 1 dividido por h. Aí 2 que multiplica o meu x. Aí para você obter esse x, você faz a multiplicação cruzada. 1 vezes x é x, 5 vezes h é 5h. E aí no lugar do x vai colocar 5h. E quando h vai para o infinito, que quando x aumenta, o h também aumenta. E aqui você escreve dessa maneira. 2 vezes 5 vai ser 10. Limite de 1 mais 1 sobre h elevado a 10h. Então, eu posso colocar assim, elevado a h. E isso tudo eu posso colocar entre um colchete. Eu posso criar um colchete aqui, vai ficar organizado. Elevado a décima. E é por isso que a gente conta que esse cara de dentro é o número de Euler, é a nossa relação elevada a décima. E você percebe que rola sempre a multiplicação. Por isso, o bizu que eu te contei aí. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima! Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aquele seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.